Na essência de hoje eu quero falar com você sobre um impulso desagregador. A palavra desagregar significa separar. Quero falar sobre as emoções. Você sabia que, se você olhar no dicionário, a palavra emoção, ela tem vários significados negativos? E eu, particularmente, eu tenho uma luta e uma briga contra as emoções. Não minhas, mas de todos em geral. Porque eu tive pensando, e eu gostaria de chamar você para este pensamento, e analisar no que as emoções são favoráveis. Já parou para pensar nisso? O que é emoção? A emoção é a comoção dos sentimentos. É como você coloca uma água no fogo para ferver e ela começa a ferver e a borbulhar e evaporar. Isso é emoção. É a comoção do seu sentimento. Quais são as emoções do amor? Euforia? Paixão? Apego? Quais são as emoções do ódio? Da raiva, da ira? O quanto você precisa de emoções? O quanto as pessoas fazem em nome das emoções? Ficam iradas porque foram ofendidas e, em meio a essa ira, fazem coisas das quais venham se arrepender. Outros, viciados em emoções, em sensações, precisam sentir alguma coisa, precisam estar sempre sentindo uma emoção, dominados por ela, como se ela fosse uma combustão muito importante, uma combustão em que não se pode ficar sem. Quantos jovens viciados em emoções não são viciados em outras coisas, mas as suas emoções os capturam de tal maneira onde eles ficam presos às emoções dependendo de uma paixão, dependendo de um novo emprego, dependendo sempre de algo que lhes dá um impulso nas emoções. Você consegue analisar a sua dependência com respeito às emoções? O quanto você tem dependido delas, o quanto elas têm sido parte da sua vida? Aí você poderia dizer assim, mas onde então as emoções são importantes? As emoções são importantes desde que elas estejam em Deus, desde que elas sejam aprovadas por Deus. Então elas são importantes. Mas muito cuidado com o fervilhar dos seus sentimentos, brotando e saindo deles uma emoção, uma comoção destrutiva. Euforia, desequilíbrio, ira, paixão, dependência, apego. Quantas emoções nós teríamos para falar e para dizer? A Bíblia diz em Jeremias 17:9, o coração do homem é enganoso. O coração produz as emoções de uma maneira tão deliberada, de uma maneira tão inconsciente. E aí nós nos tornamos dependentes. Aquele que não sentiu nenhuma emoção hoje, parece que ele fica meio sem graça, meio sem jeito. Aí ele diz assim, ai, não sei, hoje o dia não foi bom. Não foi bom por quê? Porque você não sentiu nada que te capturasse, que te arrebatasse de sua realidade? Será que nós somos propensos a querer esse arrebatamento da realidade por meio das emoções? Quantas pessoas abduzidas e desequilibradas estão longe de sua realidade por conta das emoções? Você quer fazer uso delas? Então, faça uso delas. Não deixe elas te usarem. Porque se elas te usarem, você será refém das suas emoções, sempre precisando de uma emoção para fazer, sempre precisando de uma emoção para estar, sempre precisando de uma emoção. Aí você se torna dependente dela. Use as emoções e não deixe que elas usem de você, porque se elas usarem você, elas irão certamente abusar e escravizar você. Qual emoção você teve hoje e ontem? O quão produtiva elas foram? O quão produtiva elas têm sido? O porquê você precisa de uma emoção hoje? Me explica, por quê? Por que eu precisaria de uma emoção se eu tenho meus sentimentos e eles devem estar administrados e eles devem estar comedidos e eles devem estar de uma maneira saudável dentro de mim, sem ferver e nem fazer qualquer desequilíbrio na minha vida? Não seja dependente de emoções, não deixe que elas te usem. As emoções são impulsos desagregadores. Elas vão separar você da sobriedade,
Separar você do equilíbrio, separar você das ações corretas e ideais, nos momentos corretos e ideais. Sem emoção? Quais delas? Apenas aquelas que forem boas. Enrole lá. Que Deus te abençoe sem emoção. Até o próximo Essência.